Então, quando o professor Olavo explica que o brasileiro, no geral, não sabe dizer não sei, ele está coberto de razão. Quaisquer que sejam os defeitos que possamos apontar superficialmente na personalidade do professor Olavo, como podemos apontar na personalidade de qualquer pessoa, inclusive na nossa própria personalidade, ele de fato continua sendo um grande escritor, um grande professor, um grande pedagogo, um grande filósofo, uma pessoa genial. Digo isso com conhecimento de causa, porque fui aluno dele durante mais de 10 anos e convivi com ele intensamente. Mas por que eu estou dizendo isso? A questão é a seguinte: eu estava assistindo hoje na Band News, canal 79, a manchete sobre, né, o fato que mais bafafá está gerando aí na internet, que são os bombardeios orquestrados pelo governo Trump e que resultaram na morte de um líder terrorista no Irã. Quando eu digo líder terrorista, eu não estou afirmando nada que seja subjetivo. Nem a própria Band News de fato teve que admitir isso, né? Embora a notícia, a manchete ali, a matéria, na medida em que era colocada ao público, ela puxava mais brasa para os muçulmanos do que para o governo americano, né? Nem a mídia da TV aberta, né? As mídias da TV aberta que são famosas em sintetizar demais os fatos e em, vamos dizer assim, distorcer a verdade, já não consegue esconder esse fato de que, né, se trata de um líder muçulmano intimamente ligado com o terrorismo. Mas a intenção da matéria era, assim, de um modo bastante sutil, para quem tem um pouco de treino, de desmoralizar Donald Trump e exaltar mais um herói, né? Vamos dizer assim, um herói, de certa forma, revolucionário. Porque sabe que a palavra revolucionário hoje também, né, ela, vamos dizer assim, ela causa um efeito. Esses são os clichês, né? Mais um clichê para os debates cotidianos, né? Então é o seguinte, na manchete se colocava assim, ao longo da matéria se colocava assim, se falava sobre a suposta importância, quando digo suposta, eu estou incluindo aqui, tá? A suposta importância desse líder muçulmano, que eles, vamos dizer assim, afirmaram, né? Assim, que ele é um importante, era, pelo menos, né? Um importante líder muçulmano, ligado, embora ligado ao Iêmen, né? Um grupo terrorista. Né? E ao se referir às declarações do Donald Trump, eles, vamos dizer assim, manipularam a notícia de modo a parecer que as motivações do ataque, do bombardeio, foram se deram devido ao fato de que Donald Trump acreditava, ou seja, ele achava que esse suposto, na mente do pessoal da Band, suposto líder terrorista, estava já arquitetando ataques não só no seu país, como também nos Estados Unidos. Ou seja, né, eles de fato deturparam, né, deturparam assim, distorceram, né, os fatos. E a questão é a seguinte, meu. A partir daquilo ali eu comecei, ficou mais claro ainda para mim do que já deveria estar há muito tempo. É que, pô, eu não conheço nada do governo Trump, nada do atual governo nos Estados Unidos. Conheço muito pouco da história dos Estados Unidos, como também conheço muito pouco sobre o Irã e sobre o terrorismo. Ainda estou estudando sobre o islamismo, sobre a religião islâmica, no Alcorão e com os metafísicos. Então é muita coisa. E é claro que os jornalistas de peso aqui no Brasil, eles têm um papel importante no esclarecimento. Só que mesmo eles ainda sentem a dificuldade e o peso de fugir aos clichês e ao discurso ideológico, ao discurso um tanto formal, um tanto artificioso, porque, como o próprio professor Lava explica, o professor Lava explica isso muito bem nesse livro aqui, ó. Convencer um debate sem ter razão. Na verdade, se trata de um clássico do
do Arthur Schopenhauer, comentado com notas, né, explicativas do professor Olavo. E ali explica que o debate, né, que é para ser sério, ele tende a tornar-se muitas vezes perverso e subjetivo. Ou seja, por quê? Porque as convicções pessoais acabam se misturando, né? E muitas vezes falta também, nem sempre a nossa língua, nosso vernáculo, por mais rico e complexo que seja, está à altura das verdades que todos nós podemos intuir, né? Então existem todas essas limitações. Então, mesmo para vamos dizer, um jornalista que estuda, para nós mesmos que estudamos aqui e que vamos intuindo verdades ao longo do tempo, já é difícil explicar as coisas. Agora, imagine para uma pessoa que não está debruçada sobre o assunto, que não tem um interesse em se aprofundar sobre o assunto, mas que está muito afeita às notícias de jornais da mídia da TV aberta. Faça o teste. Converse aí com amigos, com parentes, né? Ou esteja atento aos posts aí na internet, né? Nas redes sociais, né? E pergunte. Por exemplo, sei lá, se você tem um parente seu, um amigo seu que vamos dizer, é um entusiasta do movimento esquerda, entusiasta do PT, né, um entusiasta de Barack Obama, pergunte para ele quem é Donald Trump. E também pergunte para ele quem é Barack Obama. Será que ele vai saber responder? Provavelmente ele vai responder com clichês, né? Com ideias prontas, com opiniões. Mas de fato ele não vai saber explicar. E uma das coisas que, né, um dos valores que o professor Olavo mais passa nas aulas dele é este, o de rastrear a origem das ideias. Se você tem um real interesse em defender uma ideia, uma verdade, você em primeiro lugar tem que rastrear a origem disso. Você tem que ir remontando ali as ideias, nos conceitos, no tempo até chegar, por exemplo, até chegar à origem, aos fundamentos. Por exemplo, as pessoas querem discutir muito política aqui no Brasil. Está na moda discutir. Hoje está se discutindo mais política que religião, né? Mas você percebe que as pessoas não sabem, não têm ideia do que é política. Não tem? Eu mesmo estou começando a aprender isso aí, a partir dos seus fundamentos mais clássicos ali, com Platão, Aristóteles, né? E pegando toda essa cadência histórica aí até chegar um Eric Voegelin, por exemplo, ou o próprio Olavo, Mário Ferreira dos Santos, né? Então, a coisa é bem complexa, né? E então as pessoas estão prontas a opinar sobre este ou aquele governo, seja esquerda, seja direita, seja conservador, seja republicano, revolucionário, mas as pessoas sequer sabem o que significa, vamos dizer assim, o termo que rege tudo isso aí, que é política, né? Então, quem é o Donald Trump? Eu não sei. Quem é o Bolsonaro? Eu não sei. Quem é o Lula? Eu realmente não sei. Vai levar tempo para nós conhecermos realmente quais são as motivações dessas pessoas e no que elas estão envolvidas ao longo, né? Tem muita gente já sabe, obviamente, mas como é, por exemplo, que eu vou acompanhar o raciocínio do professor Olavo a respeito do PT, a respeito, por exemplo, do atual governo dos Estados Unidos, né, de Donald Trump, sem fazer o caminho que ele está fazendo? Não, eu só vou entender a partir do momento que eu, né, for rastreando do mesmo método que ele está fazendo. E ele está explicando muito bem a coisa, né? Quem não acredita, então vai lá, rastreie o pensamento dele, acompanhe o raciocínio dele e me explique por que não é assim, né? Então, é um caminho longo e dá muito trabalho, né? Então, vai demorar, é como diz São Tomás de Aquino, na verdade é filho do tempo. O professor Laves muitas vezes cita isso do São Tomás de Aquino. Então, não há necessidade de pressa. As pessoas que têm pressa são as pessoas que não estão interessadas. Nesse caso, né, as pessoas que têm pressa são as pessoas que realmente não estão interessadas, na verdade. São pessoas que estão interessadas nas suas próprias convicções pessoais, né? E aí que o troço, aí que a coisa complica. E é nesse momento que todo estudante sério tem que parar e ser corajoso e ser firme na sua posição. Ou seja, não sei, acabou. Vou estudar. A partir do momento que eu compreender, que eu tiver uma opinião qualificada do assunto, eu volto a conversar, né?
Mas todos nós temos aquela vaidade, não queremos parecer burros, não queremos parecer que saímos vamos dizer, rabinho entre as pernas, né? Numa conversa. Mas sequer nos damos conta que essas conversas triviais, esse bate-boca, esse bate-papo trivial, não leva a lugar nenhum. E as pessoas, você percebe que as pessoas estão realmente, né, grande parte das pessoas está desqualificada para o debate. Até pessoas que fazem sucesso aí em público. Você pega aí até um Felipe Neto ou um Regis Tadeu, são pessoas que estão totalmente desqualificadas para falar. Só sabem falar do seu núcleo de interesse, mais nada, né? Então, faz o seguinte, se você é estudante sério, sente o afã de querer explicar o que você sabe, mas não consegue, e se sente frustrado, né, e se sente até constrangido diante de pessoas que não estão dando ouvidos a você ou que não estão entendendo o que você fala, pegue a primeira parte, pegue o Organon, o clássico, né, o Organon de Aristóteles, clássico da ciência, muitíssimo recomendado pelo professor Olavo. Na primeira página, ele já vai deixar claro ali, né, a diferença entre o falso filósofo e o verdadeiro filósofo. O falso filósofo é aquele que quer fazer parecer que cria uma obra de sabedoria quando na verdade não a faz. Ao passo que o filósofo verdadeiro não está preocupado em parecer sábio, mas faz uma obra de sabedoria. Essa é a diferença. Então, mesmo que publicamente você fique taxado como burro, como ignorante, como iludido, não importa, porque o que importa mesmo é intuir a verdade. Até para ilustrar o que eu estou querendo explicar, esse trecho aqui desse mesmo livro que eu recomendei do professor Olavo, né? Por isso mesmo, é bom lembrar o leitor, com insistência, que a capacidade de argumentar, por necessária que seja nas circunstâncias práticas da vida intelectual, é a habilidade menor e derivada em relação ao perceber e ao intuir, que mesmo a prova, no sentido da demonstração apodítica, é apenas serva e discípula da verdade intuída, que mais vale saber sem poder provar do que produzir 1 milhão de provas daquilo que, no fundo, não se intui de maneira alguma. Eu acho que isso explica bem, né? Nem precisaria eu falar mais nada aqui. Então é mais ou menos isso. O que sabemos de política, o que sabemos de Jair Bolsonaro, o que sabemos de Donald Trump, o que sabemos sobre Kim Jong-un, sobre Putin, né? Sobre Nicolás Maduro, enfim, sabemos muito pouco ou quase nada. Então cabe a nós o que sermos responsáveis, né? E aposte nisso. O catolicismo ensina isso e as outras religiões também, que é o exame de consciência. O exame de consciência é a busca também pela verdade, é a busca do conhecer, do conhece-te a ti mesmo de Platão, ele está no exame de consciência, né? Então, o ter interesse pela verdade é o tornar-se, né, e levar isso com disciplina é ter responsabilidade. E ter responsabilidade, né, é fazer o bem não só a si, mas ao próximo também, né? Poupá-lo não só de ouvir as suas besteiras, como também de iludi-lo, né? Iludir a ele e a si mesmo, ok? Então, seguindo esse conselho maravilhoso do professor Olavo, nos tornarmos estudantes sérios, responsáveis e capazes de conhecer a nós mesmos e a realidade que nos circunda, mesmo que isso leve tempo, sem ter pressa e sem, né, e abandonando o afã, o idealismo de queremos nos impor, né, num debate ou dar a última palavra num suposto debate público que no fim só nos desqualifica, ok? Era isso, valeu.